Bom, então vamos começar o nosso SimSIC. Antes de mais, bem-vindos a todos ao 5º Simpósio de Segurança Informática e Cibercrime. Portanto, é o 5º ano consecutivo que o Laboratório Binete do Instituto Politécnico de Beja organiza este evento. É um evento que temos vindo, portanto, que se centra sempre na discussão e no debate e em apresentações relacionadas com a segurança informática e com a segurança no ciberespaço mais em concreto. Nos anos anteriores houve um ano que foi mais, cujo tema central foi mais virado para a parte da ciberguerra. Depois houve outro ano em que focámos mais nos aspectos da cibersegurança nacional e este ano decidimos lá na comissão do laboratório focar concretamente o cibercrime. E, portanto, sendo o combate ao cibercrime o tema central deste nosso simpósio, a organização do evento divide-se em duas partes, também como é habitual. Uma parte mais relacionada com o direito, com os aspectos do direito, e outra parte mais relacionada com os aspectos tecnológicos e de engenharia. E neste contexto, tendo em conta esta divisão, vamos ter da parte da tarde, vamos abordar da parte da tarde os aspectos mais relacionados com o direito, nomeadamente a proteção de dados, e na parte da manhã vamos abordar os aspectos mais tecnológicos, em duas sessões. A primeira sessão é esta, vamos ter dois convidados, da Polícia Judiciária, e a segunda sessão, que é depois do coffee break, é uma sessão em que vamos apresentar alguns trabalhos que têm sido realizados ou no âmbito do Laboratório Binete ou com a colaboração de membros do Laboratório Binete. Portanto, nesta parte da manhã, vamos ter uma primeira sessão, que é esta, de intervenções sobre o estado da arte, nomeadamente a primeira sessão sobre o estado da arte do combate ao cibercrime em Portugal, e depois a seguir uma intervenção que vai focar os aspectos ou a importância da cooperação internacional no combate ao cibercrime. Depois, na segunda sessão, vamos ter a apresentação de 4 trabalhos. 4 trabalhos que têm sido desenvolvidos no sentido de otimizar e ajudar, do ponto de vista tecnológico, este combate ao cibercrime. Tivemos um inesperado, que foi o facto de um dos membros desta mesa, membro do CIRC, não poder estar aqui presente hoje. Portanto, a mesa era para ter três intervenções, vai ter só 2. Foi-nos justificado o porquê da sua não presença, nós compreendemos, qualquer pessoa nesta plateia compreender, é pena porque acabamos por ter menos uma intervenção, fica para um evento futuro, se calhar mais focado nessas áreas. Pronto, é isto em termos de apresentação do simpósio. Vamos então dar início às intervenções, começando pelo professor coordenador do Dr. Carlos Cabaleiro, que é o coordenador de investigação criminal que chefia a secção de investigação de criminalidade informática e tecnológica da Polícia Judiciária. Atualmente representa a PJ no multianual Strategic Planning Group da Europol e que nos vai fazer aqui uma apresentação no âmbito do estado da arte de combate ao cibercrime em Portugal. Muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer particularmente ao professor Luís Silva pelo convite que formulou à Polícia Judiciária para participar neste vosso SimSIC e o convite que me formulou pessoalmente também para que pudesse falar um pouco sobre o estado da arte do cibercrime na Polícia Judiciária, em Portugal, uma vez que a Polícia Judiciária é o órgão de polícia criminal com competência reservada na investigação do cibercrime. A apresentação que vos proponho, talvez remetendo algumas das questões principais para o debate, eu julgo que será sempre muito mais importante, se calhar nós, quer eu, quer o inspetor-chefe Rogério Bravo, respondermos dessa forma. Mas a apresentação que vos propunha é uma breve apresentação sobre a secção que investiga a criminalidade informática na Diretoria de Lisboa, e levantar alguns problemas relacionados com impedimentos e dificuldades associadas ao combate ao cibercrime, falar sobre novas realidades que condicionam e cujo papel da academia pode ser importante, e julgo que é um bom exemplo, o IP-Beja, a colaboração que tem mantido e o papel que tem desempenhado no desenvolvimento
de ferramentas, de procedimentos no acompanhamento de novas realidades ligadas às novas tecnologias e, por maioria das razões, estão ligadas também ao cibercrime. Abordarei também alguns aspectos legais relacionados com as consequências da decisão do Tribunal de Justiça Europeu, que vem de alguma forma pôr em causa a legislação que provém de uma diretiva da Comissão, e partir para depois, então, algumas conclusões relacionadas com esta temática do cibercrime. Em relação à secção, queria desde já fazer esta distinção, e julgo que, para nos nortearmos na percepção dos problemas relacionados com o cibercrime, com a cibersegurança, com o ciberterrorismo, com o ciber qualquer coisa, proceder a esta distinção que tem que ser sempre feita entre o que é o computer crime, ou o crime praticado com computadores, e o crime em que utiliza o computador como meio para o seu cometimento. Como devem imaginar, não há nenhum crime neste momento que não utilize os meios tecnológicos, o computador, o que quer que seja, em termos tecnológicos, para lhe servir de suporte, eventualmente para servir como meio de comunicação, ou para preparar atos preparatórios para o cometimento de qualquer outro tipo de crime. O computer crime será talvez um pouco mais específico, e a nossa legislação também foi cuidada na forma como estabeleceu um ordenamento legal para o seu combate. Estamos a falar de 6 ou 7 crimes que estão plasmados numa lei nacional, e mais 1 ou 2 que estão no nosso Código Penal, mas se perceberem e se lerem a Lei 109 de 2009, perceberão que as atividades tão vastas relacionadas com a informática e que podem estar na origem do cometimento de crimes se resumem a 6 ou 7 ações descritas em termos de condutas penais na Lei 109 de 2009. Quanto aos dados do cibercrime em Portugal, e mais propriamente na Diretoria de Lisboa, eu vou abster-me de falar de números, embora sempre dizendo-vos que existem várias centenas de investigações que estão a decorrer, e que abarcam 3 ou 4 áreas principais de crime. Situações relacionadas com o que julgo que será familiar para todos vocês, relacionadas com o furto de dados e utilização indevida em plataformas bancárias. Abordo claramente a questão do phishing, ao fim e ao cabo, situações que têm a ver com o roubo de identidade que se passa quer ao nível da autenticação ao nível do acesso a dados bancários, quer mesmo ao nível das redes sociais. Temos depois uma área vasta de crimes relacionadas com a privacidade, onde as redes sociais assumem um papel particular, e a mensagem que queria deixar é exclusivamente de prevenção, uma vez que importa que a percepção que a opinião pública deve ter sobre a privacidade no novo ambiente tecnológico terá que ser um pouco equiparável ao que nós sentimos, e a necessidade de acautelar sempre que estamos a falar da nossa carteira ou da carteira no bolso. A secção trata ainda da matéria relacionada com pedofilia na internet, fazendo parte, naturalmente, dos tais grupos de trabalhos ao nível da Europol, mas sobre cooperação judiciária, sobre cooperação, o Rogério Bravo falará também um pouco melhor. Temos também uma quarta área de investigação relacionada com os meios de pagamento. Meios de pagamento aqui associados quer aos cartões de crédito, cartões de débito, ou meios de pagamento
online. Como vos disse, a Polícia Judiciária tem um papel fulcral e participa ativamente na organização e em trabalhos que decorrem no âmbito da Europol, porque não será difícil toda a gente perceber que estamos a falar de um crime pela sua globalização, não conhece fronteiras, tem aí algumas das dificuldades e encontra aí algumas das dificuldades relacionadas com prova, mas a Polícia Judiciária tem mantido e faz questão de se associar aos grupos de trabalho relacionados com a criminalidade informática, destacando como principais objetivos a necessidade de harmonização de conceitos quanto ao que é cibercrime, uma luta muito pessoal sobre uma taxonomia comum. O Rogério Bravo falar-vos há um pouco no âmbito da cooperação sobre isto. O que é isto? Para nós percebermos, é sabermos até que ponto quer a academia, quer os operadores privados, quer os operadores de comunicações, as polícias, o Ministério Público, os juízes, perceberem, afinal, que nós, quando estivermos a falar de phishing, estamos a falar de um modus operandi ao qual a polícia determinou chamar phishing, mas tem que ser entendido da mesma forma, quer pela academia, quer pelos operadores, quer pelos operadores de comunicações, as entidades bancárias, neste caso, o Ministério Público e os juízes. Daí que a grande importância da percepção destes conceitos tenham que ter também uma boa aceitação na academia. Falar um pouco sobre impedimentos e dificuldades relacionadas com o combate ao cibercrime. Não são dificuldades diferentes ou diversas, ou melhor, são diferentes, são um pouco diversas do combate ao crime tradicional. Todo o combate ao crime tem especificidades. O tráfico de droga tem umas, o crime de homicídio tem outras, a criminalidade informática tem também especificidades. E eu diria que, para não falar só de impedimentos ou dificuldades, lhe chamaria talvez especificidades. E como toda a gente julgo que nesta sala percebe, nesta área de criminalidade nós estamos dependentes do que, se calhar pela primeira vez, totalmente dependentes dos chamados dados de tráfico. Os dados que não são do conhecimento imediato das autoridades policiais e que estão na posse dos operadores de comunicações. São, de facto, o nosso vilão são os dados que circulam no espaço e que condicionam e que servem para que a Polícia Judiciária e o Sistema de Justiça possam chegar a bom porto nas suas investigações. E as dificuldades relacionadas com os dados de tráfego têm precisamente a ver com a sua clarificação legal. Nem sempre foi estanque o conceito de dados de tráfego, e quando nós falamos de dados de tráfego, aqui de forma abrangente, coloco quer os dados de tráfego, coloco os dados de localização, coloco os dados de base e também os dados de localização, tráfego, base, essencialmente esses dados. Como devem perceber, a vantagem na abordagem do crime pela Polícia Judiciária depende muito da atuação em tempo real. E a atuação em tempo real só é de facto possível se houver acesso direto, quase imediato, a este tipo de dados. Daí que esta atuação em tempo real ou alguma incapacidade na atuação em tempo real possa surgir como dificuldade. Associados ainda a este item, temos alguns segredos profissionais. É o segredo de telecomunicações, é o segredo profissional, é o segredo dos jornalistas, é o segredo de algumas atividades e de algumas
de algumas outras profissões. Já o fui referindo indiretamente que numa matéria tão globalizante como é a internet, como é as novas tecnologias, alguns dos impedimentos relacionam-se naturalmente com a cooperação, porque nós necessitamos, e se há países em que nós conseguimos boa colaboração e em que as relações de cooperação se fazem facilmente, como devem imaginar, a internet não escolhe fronteiras, não escolhe estados, e algumas dificuldades podem-se colocar também ao nível da cooperação internacional. E também, não só ao nível judicial, digamos, ou ao nível legal, porque, como devem imaginar, estamos dependentes de operadores internacionais. Estamos a falar de operadores totalmente globais, as redes sociais, os motores de busca, que condicionam e que fazem com que a percepção sobre o fenómeno também tenha que ter uma leitura global. Como novas realidades, temos a questão da cloud como modelo de negócio, que obriga também a que a percepção que temos sobre o local da prática de factos se possa estender a algo que nós não conseguimos mensurar. Daí que, não sendo um impedimento, é, portanto, uma especificidade. Quanto a esta questão que em termos iniciais vos falei sobre as consequências da decisão do Tribunal de Justiça Europeu, que veio determinar há pouco tempo, julgo que há 3 semanas, veio determinar que a diretiva que está na origem da nossa legislação sobre a proteção de preservação de dados de tráfego determinava aos Estados, esta diretiva, que todos os operadores de comunicações deveriam preservar os dados para efeitos de investigação e para efeitos também do negócio dos próprios operadores. Esta diretiva veio dar origem à nossa Lei 32 de 2008, que determinou um conjunto de regras relacionadas com a preservação de dados por parte dos operadores, estabeleceu um prazo para a sua preservação e estabeleceu também as regras de acesso a esse tipo de dados, quer pelas autoridades judiciárias, quer pela Polícia Judiciária, no caso concreto. O Tribunal de Justiça Europeu veio agora há 3 semanas declarar esta diretiva inválida, levando principalmente os juristas a pensar que tipo de consequências é que isto pode ter em termos de ordenamento jurídico português. Nós temos uma lei que, independentemente de ter origem numa diretiva, atribui incumbências aos operadores de comunicações, estabelece regras, e eu queria deixar aqui expressa a minha opinião, é que, independentemente da diretiva ser considerada agora como inválida, não põe em causa de maneira nenhuma, e da minha maneira de interpretar o problema, qualquer consequência para a aplicação da Lei 32 de 2008 na legislação portuguesa. Quer isto dizer que pode eventualmente motivar novos ajustes se outras diretivas vierem a ser aprovadas. O que eu acho é que a Lei 32 continua a vigorar, os operadores são obrigados na mesma a manter e a preservar esses dados e o acesso continua a ser o mesmo. Por isso mesmo se chama uma diretiva, são meras indicações para que os Estados pudessem impor e colocar em vigor determinada legislação. Em termos conclusivos, o que queria deixar expresso é que tem que haver um acesso em tempo útil a este tipo de informação. É este o princípio básico da possibilidade que a polícia tem para chegar a informação que podem constituir indícios da prática de crime.
O apelo que a Polícia Judiciária é que o entendimento sobre um léxico comum é emergente e urgente. Nunca, como agora, a lei tem que ter uma percepção sobre fenómenos tão imediatos e rápidos como estas novas realidades. Nós sabemos que a lei nem sempre tem a capacidade de se aplicar em tempo às realidades. No entanto, a preocupação aqui é evidente e mais emergente ainda. Na Polícia Judiciária, e Portugal tem que produzir, neste particular, estatísticas fiáveis sobre o que é um crime informático, sobre o que é um crime praticado com recursos a meios informáticos. Numa altura em que tanto se discute sobre infraestruturas, sobre segurança, sobre cibersegurança, sobre o que são infraestruturas críticas, se calhar o mais importante é perceber que tipo de informação ou que tipo de dados é que são críticos. Sabemos que existem, de facto, infraestruturas críticas, mas associadas a elas existe informação e existem dados críticos. Felizmente, a competência investigatória está bem definida e está atribuída à Polícia Judiciária no que diz respeito ao cibercrime. Estas matérias só se resolvem com cooperação policial, só se resolvem com cooperação institucional, com cooperação entre o privado e o público. Daí dirigir as minhas últimas palavras para o papel que a Academia tem também neste âmbito e no acompanhamento de novas realidades, para servir de suporte também à atividade investigatória do Estado. Muito obrigado.